Se você ainda não é inscrito no meu canal, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Hoje vamos falar da terceira rodada da fase de grupo da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Seleções que foram classificadas e as eliminadas. Vamos também dar destaques aqui às novas zebras, né, melhor dizendo, e também algumas seleções aí que decepcionaram. Vamos trazendo os resultados desta Copa do Mundo. Vamos começando pelo jogo de Equador e Senegal. O placar foi de 2-1 para a seleção de Senegal. Já a Holanda venceu o Catar e se manteve aí como líder do seu grupo com 7 pontos pelo placar de 2-0. A outra partida foi entre Irã e Estados Unidos. Os Estados Unidos venceu o Irã pelo placar de 1-0. Já a Inglaterra venceu o País de Gales pelo placar de 3-0. A Tunísia, que não classificou, mas se tornou a zebra da última rodada, venceu a França pelo placar de 1-0. E a Austrália passou pela Dinamarca por um placar apertado de 1-0. A Argentina, que precisava vencer, conseguiu um feito de 2-0 sobre a Polônia de Lewandowski. E a Arábia Saudita e o México morreram abraçados. Foram desclassificados, mas o México venceu pelo placar de 2-1. Croácia e Bélgica não saiu do 0-0 e com esse resultado os belgas foram eliminados da competição. E o Marrocos, surpreendendo na Copa do Mundo, venceu o Canadá, que já estava eliminado pelo placar de 2-0. No confronto entre Japão e Espanha, o Japão voltou a ser a zebra do grupo, hein? Novamente, venceu a Espanha pelo placar de 2-0. E já a Costa Rica também perdeu mais uma e dessa vez morreu abraçado com a seleção da Alemanha. A Alemanha que deixou a desejar nessa competição. Outro jogo surpreendente, também considerado uma zebra, vamos falar aí da vitória da Coreia do Sul por 2-1 sobre Portugal. E a partida eletrizante entre Gana e Uruguai, onde os uruguaios venceram pelo placar de 2-0. Já no grupo do Brasil, a Suíça venceu a Sérvia pelo placar de 3-2. E o Brasil, ora, perdeu para a seleção de Camarões pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o Brasil, por ter um bom saldo de gols, permanece na liderança em primeiro, classificando em primeiro, e a Suíça em segundo. E agora vamos falar das zebras, né? A Tunísia, que venceu a seleção da França pelo placar de 1-0 e acabou não se classificando, tinha um time realmente considerado o melhor, né? Um dos melhores que classificaram lá do continente africano. Não levou tanta sorte, né? Porque devidamente precisava aí de alguns resultados posteriores para poder classificar. Bem que merecia a seleção da Tunísia ter classificado aí na próxima fase desta competição. O Japão, que venceu na estreia a Alemanha por 2-1 de virada, né? Acabou perdendo para Costa Rica. Também surpreendeu e venceu a Espanha pelo placar de 2-1 de virada, se tornando aí a volta da zebra na Copa do Mundo deste ano. Outra zebra também que vale a pena destacar aqui nessa competição é a seleção da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul que venceu Portugal pelo placar de 2-1 de virada, precisava da vitória, começou com empate contra o Uruguai, perdeu, né, para a seleção de Gana e acabou vencendo essa última partida contra a seleção de Portugal e garantiu aí a vaga para a próxima fase e vai enfrentar o Brasil nas oitavas de finais. E o Camarões? Ei, Camarões! O Brasil que, né, vou falar mais para frente aí, não tomou conhecimento, acabou perdendo para a seleção de Camarões, que já estava matematicamente classificado dependendo de outros resultados para poder terminar em segundo do grupo. Infelizmente não deu para Camarões, mas Camarões entra na lista aí de zebras dessa Copa do Mundo, dessa fase aí de grupos, da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Agora vamos falar aqui de um problema que acabou ocorrendo aí nessa última fase, né, de classificação da Copa do Mundo. As seleções da Espanha, da França, de Portugal, do Brasil, principalmente do Brasil, entraram nessa onda de colocar todos os reservas para atuarem na partida
da última rodada, né, da fase de grupos da Copa do Mundo deste ano. E o resultado foi esse: derrota. Derrota. Por mais que você está numa Copa do Mundo, você tem que montar um time competitivo, você tem que colocar os melhores. Mas vem aquele famoso discurso: tem que colocar os reservas para ver quem que vai. Tudo bem, até eu concordo, mas eu acho que até os reservas têm que ter essa noção, tem que ter esse conhecimento, essa gana e principalmente a responsabilidade que está jogando numa Copa do Mundo. Você não está disputando eliminatória de Copa do Mundo, você não está disputando, por mais que uma eliminatória também é importante, te dá a vaga à Copa do Mundo. Mas na Copa do Mundo você tem que jogar o fino da bola, você tem que mostrar o seu melhor futebol. E essas seleções, inclusive a do Brasil, infelizmente pecaram de adotar esse processo que eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Se for para colocar os reservas têm que ter responsabilidade, principalmente consciência do que estão fazendo. Eles precisam de fato de espaço, precisam mostrar seu futebol, mas precisam passar confiança para o grupo e principalmente para o torcedor. Apostas furadas nesta competição. Começando pela Bélgica, né? A Bélgica que eliminou o Brasil na Copa passada, infelizmente, né? Nessa Copa aqui deixou muito a desejar. Perdeu para Marrocos, venceu um jogo, empatou outro e matematicamente ficou fora da competição. Ficou muito dependente do melhor goleiro do mundo, Courtois. E também ficou dependente de Lukaku, porque para mim é um excepcional jogador, mas machucado, né? Então pagou um preço alto a seleção da Bélgica, deixou muito a desejar. Era uma aposta de uma seleção para chegar aí na segunda fase e infelizmente, né, deixou aí a frustração, o ostracismo no meio aí do caminho e com isso uma grande decepção. Outra seleção também que tinha todos os requisitos para classificar para a próxima fase era a seleção do Uruguai. O Uruguai que empatou contra a Coreia em 0-0, jogou contra Portugal, perdeu por 2-0 e no jogo, esse último jogo contra a Gana, acabou vencendo pelo placar de 2-0. 2 gols marcados pelo Arrascaeta, jogador do Flamengo, e diga de passagem, melhor jogador da partida. Mas a informação que me chega segundo a imprensa brasileira é que o técnico do Uruguai não colocou o Arrascaeta nem no primeiro nem no segundo jogo. Deixou ele na reserva. Talvez, se esse treinador do Uruguai tivesse colocado o Arrasca durante esses 3 jogos, automaticamente ele teria marcado um gol contra Portugal ou também ter ajudado o Uruguai a vencer a seleção da Coreia na partida de abertura. Infelizmente, também foi outra decepção dessa competição. Alemanha. Alemanha, como o povo já diz, né? Atual campeã de 2014, 2018 foi eliminado na fase de grupos e repetiu novamente o mesmo problema, o mesmo erro de ficar na fase de grupos. Perdeu feio, mesmo vencendo a Costa Rica, o time precisava de outros resultados para influenciar na sua classificação e ficou no meio do caminho. Digam de passagem, segundo os gozadores, torcedores brasileiros, agora sim está quitando aquela dívida, né, dos 7-1 aqui no Brasil, onde a seleção da Alemanha aplicou em pleno Mineiraço aquela goleada de 7-1 em 2014. Outra seleção também que eu destaco aqui, entre as decepções, é a seleção da Tunísia. Ora, veja, a Tunísia, no último amistoso de preparação, perdeu para o Brasil de 5-1, mas vinha de uma sequência de vitórias e 3 gols sofridos. Infelizmente, pegou um grupo um pouco embolado, perdeu o seu segundo jogo e automaticamente, mesmo vencendo a França, acabou sendo eliminada, né, da competição, porque havia perdido para a seleção da Austrália. E agora vamos falar aqui da seleção brasileira, a postura do Brasil contra a seleção de Camarões. Como eu disse aí no início do vídeo,
Destacamos aqui que a seleção brasileira pegou a moda, né, das outras seleções aí que já estavam classificadas, né, de colocar todo o time reserva. Ora pois, o Brasil em 2002, quando estava classificado, conseguiu somar 6 pontos, jogou contra a Costa Rica e venceu por 5-2. Apenas 3 jogadores foram poupados ali no time do Brasil, menos o Ronaldo. O Ronaldo ainda jogou o primeiro tempo e metade do segundo, né? Mas acabou que não sei o que deu na cabeça do Tite, né, de colocar o time reserva. Mas bem, eu gostei da postura de alguns jogadores ali da seleção brasileira, né? E principalmente eu vou citar o nome do goleiro Ederson e também do atacante Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli jogou o fino da bola, jogou muito, correu, fez chover contra a seleção de Camarões ali na defesa. É o jogador que realmente mostrou destaque, mostrou vontade, mostrou que tem possibilidade de entrar aí no lugar do Richarlison ou do Neymar, se ele for voltar aí, e de outros atacantes que estão ali à disposição. Outro destaque também que eu considero regular foi a participação do Daniel Alves. Tudo bem que Daniel, 39 anos, né, não tem mais aquele rigor físico, mas ele fez alguns lances ali que valeram a pena, né? Tanto é que o lance do gol do Brasil não foi do lado dele, né? E ele estava jogando mais pro lado de cá e o lance foi pro lado de lá. Então aí não tem nem como dizer que foi falha dele. Então ele foi um jogador regular porque mostrou consciência na hora de dar o passe, de fazer lançamentos, que é a característica do Dani Alves. De uma forma geral, tirando esses que eu citei aí, Daniel Alves, Ederson e o Gabriel Martinelli, os jogadores da seleção brasileira, os reservas, precisam melhorar muito, muito. Precisam ter mais vontade, precisam ter mais atenção, precisam de fato mostrar para que estão numa Copa do Mundo e que devem jogar com qualidade. O goleiro Ederson, se não fosse ele, o Brasil podia até perder de 3-0 para Camarões, isso mesmo, minha opinião. 1-0 foi até pouco, pelo que mostraram em campo. Então, nessa circunstância, esses demais jogadores, né, não me convenceram, infelizmente. Principalmente Bruno Guimarães. Errou um gol no finalzinho do jogo que meu amigo, até minha avó, fazia. Se ele faz aquele jogo, com certeza o Brasil poderia, os reservas poderiam aí ganhar um know-how melhor ali no grupo aí que o Tite está montando, no grupo que o Tite selecionou, né? E principalmente na opinião de jornalistas, de torcedores, né? Que são apaixonados pela seleção brasileira. Mas infelizmente deixou a desejar. Bruno Guimarães errou, Pedro, eu esperava muito que ele entrasse, também não entrou com o gás que a gente esperava, o Everton Ribeiro. Ah, Igor, mas eles não foram aproveitados nos outros jogos, você quer que ele faça agora nesse jogo? É aquele tipo de coisa, meu amigo, é o jogo da vida deles, é Copa do Mundo. Eles deviam ter aproveitado melhor, se posicionado melhor, a pressão é demais, mas é Copa do Mundo, volto a repetir. E a nota que eu dou para essa seleção que jogou contra Camarões e perdeu, a primeira foi 7,5, a segunda foi 6,5, agora eu vou dar uma nota 5. Caiu muito o Brasil. Essa seleção reserva caiu muito. Espero que o Tite não coloque essa seleção para jogar contra a Coreia. E falando do adversário Coreia, que vai enfrentar o Brasil, na segunda-feira, na próxima semana aí, pelas oitavas de finais, o Brasil tem um histórico até surpreendente e avassalador sobre a Coreia. Mas, se tratando de Copa do Mundo, a gente sabe que tudo pode acontecer. E principalmente a seleção da Coreia vem aí de uma evolução, né? Você vê que automaticamente venceu Portugal e garantiu aí a sua classificação na próxima fase. Eu acredito muito que vai ser um jogo difícil. Nenhum jogo é fácil nessa Copa do Mundo, que fique bem claro, é a minha opinião. Nenhum jogo é fácil. Todos os jogos, todas as grandes seleções que os seus times principais vão aí sentir muito nessa fase mata-mata. Bom, vamos falar, já divulgar aqui, né, os jogos das oitavas de finais. Vamos começar com os jogos que irão ocorrer neste sábado, né, amanhã.
Às 11 da manhã tem Holanda e Estados Unidos. E à tarde tem Argentina e Austrália, jogo marcado para as 15 horas. No domingo, a França enfrenta a Polônia às 11 horas. E às 15 horas, a Inglaterra enfrenta a seleção de Gana. E às 15 horas, a seleção da Inglaterra, no domingo, enfrenta a seleção de Senegal. E dando continuidade na segunda-feira, na semana que vem, pelas oitavas de finais, o Japão enfrenta a Croácia e o Brasil enfrenta a Coreia do Sul. O Japão enfrenta a Croácia às 11 da manhã e o Brasil às 15 horas. E fechando a fase de oitavas de finais, Marrocos enfrenta a Espanha na terça-feira e Portugal enfrenta a Suíça às 15 horas. Então vai ser um jogo duríssimo, serão jogos emocionantes, e vale destacar também que a seleção brasileira, se passar pela Coreia, vai enfrentar ou Croácia ou Japão. Ou seja, se a gente fazer uma recapitulação aí do último jogo amistoso entre Brasil e a seleção do Japão, o Brasil teve dificuldade para vencer o Japão, venceu pelo placar de 1-0. E por outro lado, a Croácia também, que ultimamente foi considerada aí seleção que foi freguesa do Brasil nas Copas do Mundo. Mas tudo pode mudar, é fase mata-mata. Vamos aí aguardar como será o desenvolver do Brasil contra a seleção da Coreia, já que o Brasil aí tem a possibilidade de voltar o Neymar, de voltar aí o Danilo e outros jogadores aí também estarem à disposição do técnico Tite. Agora, o que esperar da volta de Neymar? Será que ele vai voltar confiante? Será que ele vai realmente mostrar aquilo que jogou contra a Sérvia? Será que ele vai ser caçado novamente em campo? Será que vão bater nele a ponto de machucá-lo e desfalcar a seleção no próximo jogo ou não? É uma incógnita, né? Vamos ver o que isso vai desenrolar no andamento dessa Copa do Mundo. Até domingo eu acredito que teremos aí informações se Neymar e Danilo já estarão disponíveis para treinamento. Na verdade já estão treinando, né? Não com forma intensa, mas já estão treinando, e automaticamente domingo já teremos aí a informação se já estarão disponíveis para atuar contra a Coreia do Sul. Agora, o Brasil deveria, nessa partida contra Camarões, ter mantido a invencibilidade, né? Infelizmente, o Brasil, os reservas do Brasil deveriam ter colocado um pouco mais de gás, um pouco mais de gana, um pouco mais de raça, um pouco mais de confiança, de consciência de que a camisa do Brasil, o Brasil é uma referência e o Brasil está entre aí os cotados para chegar à final. Não digo ganhar a final, ser campeão. Eu acredito que se o Brasil jogar o que jogou contra a Sérvia na abertura, manter aquele padrão de jogo para cima, sempre pressionando o adversário, eu acredito que possa chegar longe. Mas eu ainda acredito que vai ser difícil para o Brasil chegar nessa final de Copa do Mundo no Catar. Bom, meus amigos, o que eu tinha de comentar sobre a seleção brasileira, sobre os jogos aí dessa Copa do Mundo. Agora já vamos entrar na fase de oitavas de finais e com certeza teremos aí grandes jogos, grandes emoções, e agora ficaram de 32, 16 seleções. E dessas 16 ficarão para as quartas de finais 8 seleções. Portanto, vamos aguardar aí como serão os jogos deste final de semana e da próxima segunda-feira e terça, que definem aí os classificados para as quartas. Um forte abraço a todos vocês. Curta, compartilha e ative as notificações. Forte abraço!